ela vem por um choque de energia animal fluídica, onde você doa fluido animal, para que ela consiga, de alguma forma, recuperar um pouco da noção do que aconteceu e aí tentar, de alguma maneira, respirar um pouco. Eu vivo 3 grandes dores. Eu não falei que eu não vivo. Eu vivo 3 grandes dores. Primeira dor, a dor dos suicidas. Desde pequeno, convivendo com eles. Depois, como médium, a partir dos 27 anos, lá em Mogi das Cruzes, quando comecei a incorporar suicidas para choque, sentindo o que eles sentiam. Eu vou comentar um pouco, mas vou dizer para vocês que a maior dor que eu percebi nesses irmãos não era uma dor física, oriunda do ato suicida, era algo chamado remorso. Remorso por ter cometido esse ato e não ter sabido esperar ou acreditar que o socorro viria. Então, a dor dos suicidas. A segunda dor, que é uma dor que me machuca muito, a dor de quem perdeu alguém pelo suicídio. E se para o primeiro a palavra que eu usei foi remorso, para o segundo, que perdeu alguém pelo suicídio, a palavra, sabe qual é? Culpa. A sensação de culpa. Como eu não percebi, como eu não vi, porque eu não fiz nada, porque eu não me mexi, porque eu deixei acontecer. Eu poderia narrar para vocês muitos casos de pessoas que perderam pessoas queridas pelo suicídio. Então, a primeira dor é a dor do suicida. A segunda dor é a dor de quem ficou e perdeu alguém pelo suicídio. E qual a terceira dor? É a dor do descaso. O descaso da sociedade com esse tema. O descaso, muitas vezes, me perdoem, do meio espírita com esse tema. Nós somos riquíssimos em informação e não levamos essa informação para fora. O Allan Kardec, quando começou a codificação, ele ficou muito feliz pela possibilidade que a doutrina nova, que era a doutrina espírita, poderia fazer com que pessoas desistissem da ideia da autodestruição, sabendo dar continuidade. Ele mesmo, no livro Céu e Inferno, ele narra alguns contatos, algumas conversas com suicidas. E ele fala, de todos os espíritos que eu tive a oportunidade de conversar, nenhum me pareceu tão sofredor quanto o suicida. Por quê, gente? Porque é muito sofrimento. Então vamos lá. Perguntas e respostas. Eu vou começar jogando uma pergunta e eu vou responder. Nós temos pouco tempo, mas fiquem à vontade para perguntar. Primeira pergunta, eu jogo. Suicídio resolve alguma coisa? Não. Vocês responderam por mim. Não. O suicídio piora. E piora muito a situação daquele que o comete. É claro que há atenuantes. Você não pode colocar todo mundo na mesma balança ou na mesma regra. Há atenuantes. Né? Há casos difíceis, há casos onde há uma complexidade psiquiátrica muito intensa. Porém, eu posso garantir para vocês que na maior parte dos casos de suicídio, você tem uma obsessão. Por isso, não brinquem com a ideia, se eu pudesse eu me matava. Brinquem com isso. Vocês vão ver o que vocês atraem. Vocês não vão ver, mas eu já vi. E muitas vezes, o que você atrai quando você tem uma ideia de autodestruição. Não se permita pensar nisso, jamais. Porque pensamento é força atrativa. E uma vez que você pense nesse assunto, aí fora tem muita gente esperando candidatos ao suicídio. Nós chamamos de vampiros. Tremendamente espertos, tremendamente animados em fazer com que você cometa esse ato brutal para depois poder absorver o teu fluido vital e te escravidar. Segunda pergunta, eu jogo, mas fiquem à vontade para jogar. Qual o grande problema do suicídio? Qual o grande problema para esse espírito ao cometer o suicídio? Oi? Umbral? Umbral a partir de
diversões. Vai para baixo. O umbral é o parque de diversões. E mesmo Vales Suicidas, que o pessoal fala tanto, principalmente por causa da obra do Camilo Castelo Branco, ainda não é o pior dos lugares. Não. Ainda não é o pior dos lugares. Vejam, há casos tão graves, e vai depender também do padrão vibratório, do padrão moral daquela pessoa ao cometer esse ato. De qualquer maneira, não nos preocupando agora em tentar classificar para cá ou para lá, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: um dos grandes problemas para aquele que comete o suicídio é a ligação dele com o corpo. Nós estamos ligados, nós espíritos, estamos ligados a um corpo, essa máquina fantástica, fantástica. Um dia, se vocês me convidarem, eu quero falar sobre reencarnação. O processo reencarnatório é algo maravilhoso. Eu sou biólogo, minha formação acadêmica, eu sou biomédico. E estudei muito o processo embriológico. Gente, é fascinante. Uma meia célula para meia célula se juntando, formando ali, né, uma célula inteira, e a partir dali, daquele gametinha, aquela célula inteira, surge um corpo complexo, que é a nossa máquina. Se olhem no espelho. Se olhem no espelho. Essa máquina é fantástica. E eu falo isso à torta e direito. Essa máquina é maravilhosa. Fazer isso aqui, ó. Vocês acham que demorou quanto tempo? Quantos milênios para que nós, espíritos, conseguíssemos, de alguma maneira, manipular mãos e tudo mais? Então, o grande problema para o suicídio, ou o grande problema para ele, é também essa ligação com o corpo. Você está ligado ao corpo. Você é espírito, está ligado ao corpo. Vocês lembram que nós comentamos quanto tempo demora para essa ligação ficar completa? 7 anos. Mais 7, para você desenvolver uma outra fase. 7 anos para que essa ligação fique completa. Tá bom, aí de repente, por algum motivo, você resolve se autodestruir. Ou rapidamente, ou lentamente. Não podemos deixar de lado a destruição lenta. Suicídio indireto. O que vocês acham? Vocês acham que de uma hora para outra você vai ser desligado desse corpo? Tem uma obra fantástica do André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna. Alguém já leu? É linda essa obra, linda. Psicografada pelo Chico, claro. E então ele conta a história de um personagem maravilhoso chamado Dimas. E o Dimas, no processo de desencarnação, uma pessoa nobre, um espírito tremendamente honesto, que viveu de forma respeitosa, trabalhador, digno, os melhores cuidados da espiritualidade. Muito bem? Até que chegou o momento em que o Dimas tem o seu corpo falido. O seu corpo morreu. Essa máquina deixou de funcionar. Aí o André Luiz pergunta para o coordenador daquela atividade que estava encarregado do desligamento do Dimas. Podemos desligá-lo? O coordenador falou, não. Há espíritos especializados que virão aqui para isso, para desligá-lo. O que nós vamos fazer é proteger, né, os restos mortais do Dimas, para que nenhuma entidade tente, de alguma maneira, avançar e tentar puxar, sugar os restos de fluido vital. Então, o Dimas, como pessoa nobre, precisou vir uma equipe especializada para fazer esse desligamento, né, desses laços que ligam o corpo ao espírito. O Dimas. Agora, e o suicida? Será que vai ser assim? A pessoa resolve afrontar as leis universais. Uma das principais leis que está nos mandamentos: não matarás, nem a ti mesmo. Nem a ti mesmo. Está lá nos mandamentos. Então, a pessoa afronta uma das leis universais, despreza família, despreza
ao ponto que ele recebeu e se autodestrói. Vocês acham que vai ser assim? Vem o grupo da espiritualidade e desliga essa pessoa, esse corpo? Não. E esse não é importante. Porque como ele não vai estar desligado automaticamente, ele vai por muito tempo ainda sofrer consequências da decomposição desse corpo. Não, o tempo não me permite, mas o Camilo Castelo Branco, no livro Memória do Suicida, ele cita isso. E outros espíritos em outras obras também citam isso. E eu, como médium especializado na recuperação de suicidas, já recebi N entidades que ficavam agitadas e se debatiam porque se sentiam devoradas. Estou assustando? Sim, e nós temos que assustar. No meu trabalho contra o suicídio, ao longo de todos esses anos, eu percebi o seguinte: quando alguém muitas vezes vem falar para mim de ideias autodestrutivas, muitas vezes eu não me preocupo em falar como a vida é bela. Não me preocupo. Me preocupo de outra forma, falar de outra maneira. E qual é a outra maneira? O que pode acontecer com você após o desencarne. Ou seja, é a filosofia do medo. Matemática. Comentei isso com vocês a primeira vez. Matemática. Você acredita que se autodestruindo, você vai deixar de existir? Tá. Eu te digo que não. Eu tenho provas concretas de que não. Entre o meu acreditar que você continua e você acreditar que você não vai continuar, matematicamente falando, é metade para cada um. 50% de chance para você, 50% de chance para você. Para mim. E aí, com 50% de chance de continuar existindo após o suicídio, você quer arriscar? E se você continuar, a chance de você sentir pior do que está também é mais 50%. Quer arriscar? Vocês não têm ideia quanta gente, ao longo de todos esses anos, eu consegui convencer a ficar, não porque a pessoa começou a se apaixonar pela vida dela, mas começou a temer a morte. Drástico, né? Mas funcionou. E funciona. E funciona. Então, um dos grandes problemas do espírito que se suicida, é claro, casos e casos, mas de uma forma mais genérica, é esse não desligamento imediato do corpo. Outro problema, combustível. Então, essa é a terceira pergunta. Mas, qual o outro grande problema? Combustível. Como assim combustível? Imagine, eu usei esse exemplo lá em Itaquaquecetuba, era um pessoal muito simplesinho e funcionou. Primeira vez que eu usei esse exemplo. Você põe combustível num carro e deixa o motor ligado. Muito bem. E vai embora, deixa o motor ligado. Quando é que esse motor vai parar? Isso, vocês entenderam isso também. Né? Quando acabar o combustível. Nós temos um combustível? Qual o nome? Qual? Coração? Fluido vital. Fluido vital, que é um material extraído do próprio planeta. Fluido vital. É um combustível. Quanto de fluido vital nós temos? O suficiente para a nossa passagem por essa encarnação. O Camilo Castelo Branco, ele comenta isso. Né? O André Luiz também, no livro Nosso Lar, ele comenta isso. Que eles ficaram sofrendo muito tempo, até que um dia, depois de muito tempo sofrendo em regiões purgatoriais, eles se sentiram totalmente exaustos, totalmente, sem energia para nada. Por quê? Tinha acabado o fluido vital. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se você tem combustível para 70 anos de vida, você resolve se aniquilar com 30, você tem combustível para mais 40. O que vai acontecer na espiritualidade? Você não vai conseguir ajuda enquanto não acabar o combustível. Acreditam nisso? Enquanto acabar esse combustível, você não consegue ajuda. Porque a própria espiritualidade superior, a nossa mãe, Maria de Nazaré, é a responsável pela legião dos servos de Maria. E eles querem ajudar. Não dá. Por que não dá? Padrões vibratórios.
Você está com uma entidade que ela está praticamente animalizada ainda. Esse fluido vital te deixa ainda ligado à matéria. Como te ajudar espiritualmente se você ainda está ligado à matéria de uma maneira? Percebe? Tem que esperar. Tem que esperar. O André Luiz, para quem deu o nosso lar, ele relata isso, o dia em que ele estava totalmente esgotado, porque acabou o fluido vital. E aí sim, naquele dia, ele pôde ser auxiliado. Foi o ministro Clarence, se não me engano, que foi auxiliado. Então esse é um dos grandes problemas. Combustível. Enquanto não terminasse o combustível, entendeu? Quarta pergunta, o que a gente faz? Por favor. Você falou sobre o tempo do fluido vital. Eu queria que você discorresse sobre, por exemplo, quem acha que o seu fluido acabou. Quem acha que o seu fluido acabou. Os criminais que cometem, por exemplo, conscientemente a eutanásia. Eutanásia. Interessante, porque eu ia falar sobre isso, que nós tivemos um caso recente, né, de uma brasileira que foi para a Suíça, né? Isso, claro. Ela foi para a Suíça e cometeu eutanásia porque ela queria morrer com dignidade. O que eu posso dizer sobre isso com toda tranquilidade? Falta de visão, ignorância. Ignorância. Ela estava com um problema degenerativo. Sim. Vamos lembrar o Mestre Jesus de Nazaré. Ninguém chegará ao Pai enquanto não pagar até o último centavo. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho dívidas junto ao equilíbrio universal, dívidas com relação à minha própria consciência, eu não vou conseguir avançar, evoluir, enquanto não pagar o que eu devo. No caso dessa mulher, ela estava com um problema degenerativo. Minha sogra teve esclerose múltipla. Nós cuidamos dela por 18 anos. Ela não mexia nada, só o nariz. Mas ela foi até o fim. Essa mulher também. Se ela está com um problema degenerativo, aquilo ali está acontecendo não porque Deus é malvado, porque ela deu azar, mas porque alguma coisa no passado dela justificava aquele problema. Ou seja, é o que nós chamamos karma. Não é isso? Karma. Então, ok, ela está tendo que passar por aquilo. E de repente ela fala, não quero passar, eu quero morrer com dignidade. Tudo bem. O que ela fez? Complicou ainda mais a situação dela. Porque ela abreviou a vida dela, ela não cumpriu o karma que ela deveria cumprir, ela vai ter que voltar, ela vai voltar com mais dificuldade, e ela vai voltar tendo que cumprir o que faltou desse karma. É isso que vai acontecer. É assim a lei. Ação e reação. Diz, né, o que tu fazes, terás a tua recompensa. Ação e reação. Percebe? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque a nossa vida é algo muito valoroso, é muito precioso. O que eu passo agora tem uma justificativa. Isso aqui não é só a doutrina espírita que fala, né? Há outras doutrinas que explicam isso também. O que nós estamos vivendo, o que nós somos, é fruto do que nós fizemos, do que nós estamos fazendo. E é o que é necessário. O que é necessário para que nós possamos avançar, evoluir. Vamos lá. Mais uma pergunta. Oba! Dificultar mais um pouco. Imaginar agora essa pessoa em estado terminal, também igual. Não é o caso dessa brasileira, porque na verdade foi mais fazer um julgamento ato de covardia de não passar por aqueles anos de sofrimento, né? Para mim é mais a ignorância. Preso num corpo, né? Falta de visão. Mas vamos imaginar agora a pessoa terminal que tem a possibilidade ali, colocar à sua disposição, por exemplo, tratamento, e ela se nega a tratar. Sim. E com isso, com certeza, ela vai abreviar também. Sim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não é assim a lei? Ou seja, nós vamos colher o que nós plantamos. Uma vez que há tratamento e eu me nego a receber esse tratamento, eu gero consequências. Daí eu sou responsável por essas consequências. E não adianta reclamar. Se eu piorei, se eu não melhorei, eu sou responsável por isso. E na espiritualidade, isso é levado em conta. É levado principalmente o quê? A tua intenção. Qual a tua intenção? Se a tua intenção é não melhorar, é desencarnar,
você vai ser responsável por isso, de qualquer jeito. Então nós temos que ter muito cuidado, porque lá do outro lado, nós seremos analisados a partir do quê? Das nossas obras, das nossas intenções. Isso vale também para os suicidas. Qual foi a intenção? Né? O que aconteceu que te fez chegar a este nível? Camilo Castelo Branco, estou aqui olhando o relógio, Camilo Castelo Branco, no final do livro Memórias do Suicida, ele diz assim, e isso virou, gente, um mantra para mim e para a minha equipe, ao longo de muitos e muitos anos. Olha o que ele fala. Se eu soubesse o que ia acontecer comigo após o suicídio, eu jamais teria cometido. Se eu soubesse, eu não teria cometido. Está lá no final do livro, Memórias do Suicida. Veja, ele não sabia, não tinha muita informação. Mesmo assim, ele teve que arcar com muitas dificuldades e muitas consequências pós-morte. O que quer dizer isso? Nós sabemos. Percebe? Nós sabemos. Nós sabemos o que acontece. Se não sabemos, é importante buscar mais informações. E aí, nós podemos servir do quê? Servir de faróis. Eu acredito nisso. Servir de faróis para aquelas pessoas que não sabem, não enxergam, não entendem, não receberam nenhum tipo de conhecimento. Estão cegas para uma verdade que é imutável, a da continuidade da existência do espírito. Porém, com causas muito graves, quando esse espírito resolve, de alguma maneira, se ausentar da vida por conta própria. Nós sabemos. Tudo bem até aqui, gente? Estou muito drástico? Não. Então tá bom, né? Olha, é um assunto tremendamente abrangente. Temos mais 10 minutos. Tem mais uma pergunta? Opa! Quem vai primeiro? Pode ser. Pode ser? É uma pergunta real, né? O fato que aconteceu. Eu queria saber do caso de uma pessoa que saiu por aí, bebeu, usou drogas e voltou e cometeu isso. Isso está acontecendo muito, viu? Está acontecendo muito. Naquele grupo de sábado eu fiquei chocado com o número de casos. Ela é responsável, né? De repente não um suicídio direto premeditado, mas é um suicídio indireto, porque ela foi totalmente irresponsável com ela mesma. Há muitos casos. Infelizmente, as consequências virão. Ela não será isenta de consequências. Porque quando a gente fala de... os católicos, os evangélicos, eles falam muito em Deus castiga. Deus não castiga, gente. O Pai é todo generoso. Não é uma questão de castigo, uma questão de leis. Leis transcendentais, leis físicas, químicas, biológicas, que ligam um corpo a um espírito. Ele vai ser responsável por isso. Infelizmente, vai arcar com muitas consequências. Uma das principais consequências das drogas é o fato de essas substâncias, principalmente cocaína, de ter uma nova que é terrível, que é o K9. É terrível, né? Elas não apenas alteram a estrutura do corpo, crack, né? Elas alteram a estrutura do perispírito. Então o perispírito dessa entidade fica tremendamente impregnado. Isso acontece também com fumantes inveterados, isso acontece com alcoólicos. Perispírito, ele vai aumentando a densidade vibratória do perispírito, vai ficando mais pesado e adulterado. Quando essa pessoa chega do outro lado, o que você espera para ela? Né? A mesma coisa você pega jogar uma pedra na água, o que vai acontecer? Vai afundar. Mas isso não quer dizer que essa entidade não será amparada. A questão principal é quando ela terá condições de ser amparada. Quando ela vai ter condições de ser amparada? Né? E aí tem a lei. Muitas vezes tem que esperar muito tempo, ela ficar com consequências dolorosas, até que ela esteja em condições de ser amparada.
O que nós podemos fazer? Nós podemos, isso aqui é importante, nós podemos vibrar por esses irmãos. E a nossa vibração, acreditem, ela serve como lenitivo, ela ajuda muito. Ainda mais quando você vibra buscando a mãe, Maria de Nazaré. Isso ajuda muito. É como nós podemos ajudar dessa maneira. E é claro, para aqueles que ficam, dando consolo. E muitas vezes o consolo é afirmar que essa entidade não vai estar desamparada, condenada para sempre ao sofrimento. Ela vai ser socorrida. A maior dificuldade é quando? Mas que vai ser, vai. A senhora queria fazer uma pergunta. Sim, a pessoa está com uma doença, tipo terminar um câncer, vai. E ela sabe que está avançado, então ela se nega a continuar o tratamento. Porque ela sabe, eu vou morrer. Quando ela partir, no plano espiritual, ela vai ser considerada como suicida. Porque eu me lembro, assim, vagamente, quando André Luiz, que ele tinha um problema e ele não cuidava. E quando chegou lá do outro lado... Ele foi chamado de suicida. Foi chamado de suicida. A espiritualidade, isso que é importante, a gente nunca deve generalizar, porque nós não temos instrumento para avaliar o que eles vão fazer lá. Mas uma coisa da lei, cada um segundo suas obras. E aqui também vale a intenção. Se a intenção era se autodestruir ou abreviar a passagem pela Terra, não passando pela experiência dolorosa de um câncer, isso com certeza vai ser levado em conta. Contra essa pessoa, contra esse espírito. Consequências, nós não podemos fugir daquilo que nós fazemos com nós mesmos, para o bem ou para o mal. Né? Bom, gente. Só pegando um gancho, você sendo biomédico, aí a questão da nesse mesmo patamar aqui, mas na questão da intenção. A pessoa tem um conhecimento científico e ela, pelo conhecimento científico, em tese, entende que esse tratamento vai levar a mais sofrimento e talvez até abreviar mais rápido, ou não vai ter uma efetividade e ela se nega por isso. Aí que você entra no caso da intenção. É que está. A espiritualidade, eles têm como avaliar isso, né? É aquela coisa do julgamento do outro lado. Nós não temos daqui como avaliar. De qualquer maneira, vamos pensar assim, há torturadores, principalmente na época da Inquisição, que encarnaram uma tarefa, passar por grande sofrimento, porque fizeram sofrer lá atrás. Esse grande sofrimento terá que ser sentido, para que essa pessoa se reequilibre em termos de consciência. Porque eu não vou avançar para camadas superiores de espiritualidade enquanto a minha consciência não me absolver. Então, muitas vezes, essa dor extrema, ela é necessária para esse espírito poder se libertar de um peso consciencial e aí poder crescer. Eu não tenho como afirmar nada aqui, mas se ela está passando por aquilo, ela tem que lutar pela vida até o último segundo, até o último momento. E quanto mais a gente puder ajudar essa pessoa com visão eterna, com visão do para sempre, que ela vai continuar para sempre, mais chance nós temos de fazer essa pessoa continuar, mesmo com todo aquele sofrimento. Porque de repente, lá na frente, do outro lado, ela vai entender por que daquilo. E vai estar feliz por ter passado por aquilo. Bom, gente, tenho só mais 2 minutos. O que eu digo para vocês é assim, é um trabalho nosso, acho que todos nós. Eu trouxe aqui, vou pedir para a Carla se eu posso deixar uns folhetos, os 2 filmes que nós produzimos, Lunares, Portal do Sol. O portal vai falar sobre quem foi, é uma aula sobre esse tema. Lunares vai falar sobre quem fica, é lindíssima história. Se vocês puderem, eu e a equipe demoramos 10 anos para fazer isso aqui. 10 anos, sem ajuda, sem financiamento, foi do nosso bolso. E eu acredito que fizemos um trabalho bonito. O portal já está com todos os canais, com mais de 1.500.000 visualizações.
E muita gente desistiu de se matar e de matar, porque o portal fala também sobre aborto desnecessário, porque chegou alguma informação. E Lunares é lindo, gente. Ele fala principalmente sobre trauma. Trauma de quem fica. Se vocês puderem, por gentileza, assistam esse filme. 10 anos da nossa vida, estou pedindo para vocês 3 horas da sua vida. Isso aqui pode servir para vocês como uma ferramenta para, ao ter alguém perto de vocês com ideias autodestrutivas, por que não convidá-los para assistir um filme? Eu lembro que isso aqui também é uma máxima. Quando você estiver preparado, uma vez que você tem alguma ferramenta, a espiritualidade saberá como encaminhar pessoas com ideias tristes, autodestrutivas até você. Principalmente pessoas que estão em estado depressivo. Nada como uma mão acolhedora. Uma mão que realmente acolha. Vamos juntos. Podemos salvar vidas? Eu acredito que sim. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Viu?